Fala pessoal, eu sou a Sofia Fonseca, estamos começando mais um episódio do VersaCast, podcast do Versa Pré-Vestibulares. No episódio de hoje, a gente continua as análises de obras literárias do PAS 3 e a convidada é a professora Natália. Bem-vinda, Nath. Oi pessoal, oi Sofia, obrigada. E na obra de hoje, analisaremos Conceição Evarismo, com A Gente Combinamos de Não Morrer. Vamos Isso nessa? mesmo, vamos nessa. Uma ótima obra, gente, para vocês lerem e entenderem um pouquinho do que é a literatura contemporânea, que quebra totalmente os paradigmas em termos de estrutura, de temática, se voltando muito mais a uma literatura que pensa o marginal, aquilo que é marginalizado pela sociedade. A gente vê isso lá no final do século XX, surgindo inclusive com um movimento que se chama literatura marginal, e hoje é isso bem consagrado com outro olhar, uma forma crítica mesmo da realidade, na visão da Conceição Evaristo. A Conceição Evaristo vai escrever esse conto que se chama A Gente Combinamos de Não Morrer, no livro chamado Olhos d'Água. E ela já tem vários prêmios, é uma escritora... Assim, ela está constantemente sendo homenageada, né? Até os dias de hoje. E ela, justamente, e merecidamente, assim, porque ela escreve de uma maneira muito exclusiva, muito singular. Quem leu aí já a obra, eu espero que vocês estejam com ela aí ao lado para acompanhar, vai ver que ela tem uma certa forma de escrever que alterna não só a linguagem, mas a perspectiva. Então, uma hora você está ouvindo uma pessoa falar, um narrador, de repente é outro, e você vai se tentando se integrar aquilo que ela pensou na hora de escrever, para se organizar dentro dessa narrativa. Isso em especial nesse conto, né? Mas, assim, de um modo geral, é muito criativo linguisticamente e tratando de temas muito importantes, muito mesmo. Então, a gente vai conseguir hoje pensar também um pouco da nossa realidade como Brasil, como país e como Isso é muito mundo. interessante, né? De conseguir colocar a nossa perspectiva na obra. Conseguir dialogar melhor, né? Diferente de quando você pensa uma obra barroca, muito distante da gente, uma obra arca, até o romantismo, o realismo ali do século XIX já estão mais distantes, né? Distantes. A gente tem um outro momento político, social do Brasil. Quando a gente já pensa uma pessoa contemporânea, a Conceição Evaristo nasceu em 1946, em Minas Gerais, a gente já vê que ela tem, embora de outra faixa etária em relação a vocês e tudo mais... Mas ela já traz a mesma realidade, né? Ela tem essa visão contemporânea, ela está vivendo esse momento, né? Enfim, é uma mulher, pessoal, que vem, a Conceição, ela vem de uma origem muito humilde, periférica, e ela traz à tona justamente essa marginalização da pessoa que não tem as condições sociais e econômicas favorecidas. É uma mulher negra, uma mulher que é professora e ativista. Então, a gente vai perceber isso na literatura dela, tá bom? Essa trajetória da vida dela influencia a própria obra. O estilo dessa escrita dela é um estilo mais poético, pessoal. Então, não tem essa coisa da linearidade narrativa. A gente vai ter uma construção mais metafórica e, às vezes, não linear, com versos, como vou reformular, parágrafos que têm frases que parecem versos, sabe? Como se não precisasse ter uma conexão. Uma coisa mais disforme com o que a gente está acostumado. Exatamente. E isso traz uma profundidade emocional e até afetiva dentro do texto, porque ele é escrito de maneira muito natural, sem pensar como a estrutura precisa ser certinha para agradar ao leitor, né? Agradar ao que o leitor está acostumado. Vem com uma outra perspectiva totalmente inovadora para trazer à tona uma afetividade, uma emotividade que é própria de quem está escrevendo, tá? Temos uma presença marcante da oralidade, seria de se esperar mesmo. A gente já pelo título, né? Pelo próprio título. A gente combinamos causa estranhamento para quem está aí estudando para o PAS. Eu até acho que se ela tivesse escrito nós combinou, ela não teria o mesmo efeito. Porque o nós combinou, esse nós... Ele é mais oral do que o a gente combinamos. E muito mais naturalizado. Se você for pensar... nós combinou, nós vai, pô, é nós. É cotidiano. É cotidiano, inclusive em várias classes, porque isso virou uma marca de oralidade forte, né? Uma maneira de expressão que a gente comum usa. entre classes, assim, porque eu fico pensando, quem fala é nós hoje é muito
independente da classe. A pessoa fala, é nós. Ela usa o nós ainda ali. Então, eu acho que se ela tivesse escrito nós combinou, que seria ainda um equivalente de concordância, você talvez não tivesse ainda o estranhamento. Ela quis causar mais, eu acho. Assim, a gente combinamos, sem contar que o próprio substantivo gente, a gente não pensa muito nessa expressão a gente a partir do substantivo gente, mas o substantivo gente que traz à tona essa coisa do povo, que ainda traz mais representatividade. Eu acho que foi uma bela escolha, né? E a gente vai ver que realmente ao longo do conto isso vai se repetindo, essa frase vai se repetindo como uma construção do que se espera sobreviver, combinar de não morrer, né? A gente vai ter frases curtas na maioria das vezes, quando longas você vê que vai tendo ali uma construção curta entre vírgulas e tudo mais. Isso é o que a Conceição vai chamar de escrevivência, como se a vivência dela... É um termo muito famoso. Justamente é um neologismo, vamos dizer assim, que mistura justamente essa escrita com a vivência. Então, nada que ela vai escrever vai ser isolado. Por acaso, sempre contextualizado com a vivência dela e dos outros que ela quer representar, né? A importância da representatividade, né? Pois é, e quem escreve sempre faz isso, né? Assim, quem escreve tem um efeito. Se você é uma pessoa... O escritor importa na linguagem, né? Não dá pra ignorar quem ele é. E isso me lembra a Clarice. Porque a Clarice é muito característica. Que também tem obra indicada, né? E ela faz algumas obras em que ela problematiza o feminino na literatura. A própria Hora da Estrela da Clarice é uma obra em que ela cria um autor que vai ser narrador masculino para falar de uma mulher. Como se ela precisasse ali transcender ali em homem para poder falar da mulher. Para poder ganhar voz. Porque a mulher falando, ela não ganha voz. E eu acho que isso dialoga um pouco também com o que a gente vê na Carolina Maria de Jesus também, com o Quarto de Despejo, e aqui com a Conceição Evaristo, que traz à tona essa questão do feminino, mas da mulher, que ali no enredo também é uma mulher vivendo as dificuldades do âmbito doméstico, mas também do todo social. E a gente tem o racismo, outras questões que a própria Conceição fala muito, a pobreza, a exclusão social, a ancestralidade, essa coisa de retomar mesmo o ancestral de uma forma, às vezes, até desconstruir a história única enfim, normativa. Memória e oralidade são características comuns também, então. E a infância, a maternidade são temas muito comuns, a gente vai ver, inclusive, nessa própria obra, né? A gente pode ir, então, eu acho, para o enredo, pensar o enredo mesmo dessa obra, né? As personagens principais são o Dorve, a Bica e a mãe da Bica. A gente vai ter uma história que não segue uma linearidade, como eu disse, a oralidade é bem comum ali, então não é fácil de entender, mas basicamente a gente vai ter o Dorve e a Bica ali como um centro, e a gente combinamos de não morrer é um pacto que as pessoas numa situação periférica fazem ali entre eles para evitar a violência urbana, as dificuldades desse meio. E aí problematiza justamente como desde a infância a Bica foi orientada a não se envolver com nenhum tipo de violência ou algumas coisas na rua, aí ela perde um irmão, aí isso já afeta totalmente a família por essa violência urbana, para essa violência urbana. Como a mãe, tem uma coisa metafórica ao longo ali do texto que é bem interessante, que a mãe assiste muito às novelas, mas ela consegue distinguir muito bem o que é novela e o que é realidade. Legal. E aí a TV talvez como essa imagem mesmo daquilo que entretém dentro de um mundo que é muito desafiador. E ao mesmo tempo não te faz sair desse mundo. Você ainda assim tem que saber que aquele mundo é mundo e quais são as dificuldades e desafios que ele apresenta. Então, ela é uma representação mesmo da dor comunitária, essa mãe, assim, uma dor que a comunidade vive pela violência, pela dificuldade do dia a dia, de uma mãe ter que cuidar do filho da outra, de uma passar por uma dificuldade de fome e a outra ter que, de alguma forma, se ajudar. E tem também essa coisa, né, do feminino, assim, como apoio, como suporte. Aí o Dorve some em determinado momento ali, a narrativa é rápida, mas
A reflexão gira em torno do sumiço, do Dorve e da bica que fica. Inclusive, tem um pacto já antes, entre outras pessoas da comunidade, combinar de não morrer. Só que, entre elas acabam se matando. Porque isso é a cultura local também, a disputa local. A violência chega, né? Tem um amigo, Nel, e o Dorve, e ao que tudo indica, o Dorve que matou o Nel. Então, e a falácia também daquele lugar, né? A população Aquela falando. coisa da fofoca. A fofoca, quem matou, quem não matou. E, às vezes, como isso impacta mesmo a vivência dessas pessoas, que têm que sucumbir à violência por falta de alternativas melhores para lidar com essa violência, né? Então, elas sucumbem a isso. Temos, então, os amigos de Dorve, alguns, assim, mencionados rapidamente, mas a coisa de não individualizar, acho que também é importante dizer, você não traz à tona muito do indivíduo, mas essa coisa do coletivo. Da questão social. Lembra um pouco essa ideia do naturalismo, lá do Curtiço, que traz as questões comportamentais. Mas o naturalismo era muito fatalista, como se as pessoas... Era muito pragmático, né? Era muito positivista. Isso, pensando na ciência, como se ela pudesse explicar tudo. E aí, fatalmente, as pessoas, por instinto, iam disputar, se degladiar. E aqui não, a gente vê que isso tem muito da influência do social. Então, é uma diferença muito grande. A Conceição Evaristo, ela leva a uma outra reflexão. E traz muito mais para a nossa realidade. Muito mais associada à nossa realidade, pensando mesmo que a comunidade tem responsabilidade sobre aquilo que o indivíduo se torna também. E o indivíduo sobre a comunidade. É uma troca aí muito grande. O foco narrativo, pessoal, é um narrador de terceira pessoa onisciente, mas ele vai acabar usando, às vezes, a primeira pessoa como se fosse uma das personagens falando. Isso traz uma confusão, né, na leitura, uma dificuldade, assim. Dificuldade você precisa se afastar completa. um pouquinho. Você precisa ler mais de uma vez, às vezes o parágrafo... Opa, eu tava vendo aqui que alguém tava falando, de onde é que trocou? Outra pessoa. E isso é escrevivência, né? É basicamente isso. Conceição vai pensando, vai escrevendo ali, vai assimilando como ela quer representar essas pessoas como uma voz só, ao mesmo tempo que cada uma tem sua individualidade, né? Então, essas vozes múltiplas, essa polifonia é muito comum nessa obra. Enfim, a gente vai ter uma denúncia da realidade dessas pessoas, a contradição entre aquilo que elas prometem e aquilo que elas conseguem cumprir, uma vivência muito agressiva. Enfim, e aí a gente tem essa trajetória do Dorve sendo resumida como uma forma dos homens que tentam de alguma forma sobreviver àquilo, indo além da violência, mas sucumbem a ela e são vítimas dela também. A dor da própria Bica, que fica com um filho dos dois para criar e que não possivelmente não vai ter mais o seu marido. Resposta, né? Esse é um ponto importante, não ter a resposta completa, né? Quem foi, tem a resposta, fez. Mas não é o ponto final, né? Fica ali uma reticência. É emotivo o final. É uma coisa assim de você ficar, poxa, cadê a resolução? Por que não tem resolução? É uma repetição de alguns ciclos, ao mesmo tempo que cada um vai fazendo sua própria história. Trazendo mais uma reflexão social, né? Ele tem até um momento dessa narrativa, assim, em que a mãe mesma, ela fala quanto ela podia, às vezes, se envolver com outra pessoa, às vezes mais correta, dentro de um parâmetro moral, né? Daquilo que se espera e tudo mais. E aí, que isso não desperta interesse na Bica também, porque a Bica tá vivendo com essas pessoas. Como é que ela vai, né, ter interesse ou naquele meio? E essa inserção faz com que ela não se interesse muito por outras coisas, porque ela foi ensinada ou aprendeu o que é esse homem que ela quer, ou o que é essa vida que ela quer, a partir do que ela viu ao redor. Não é fatalista essa visão, deixando claro, mas mostra também que há essa relação com o meio, né? E eu acho que é isso, pessoal. Os principais personagens, Dorve, a Bica, a própria mãe, né? Os amigos ali da infância, a morte do irmão, esse narrador de terceira pessoa que se envolve com a primeira, a gente não sabe exatamente quem está falando. Uma característica bem marcante da autora, né? Essa troca é bem comum. A oralidade, essa coloquialidade, bem comuns também, até o agente combinamos tá aí para deixar claro. E, enfim, essa morte do Dorve como vamos dizer, um mote principal para certas reflexões que são permeadas por outras. Isso, um meio social de periferia, de exclusão, marginalização, que precisa ser contado para que a gente também entenda um pouquinho sobre como as realidades são múltiplas no Brasil. Acho que é isso, pessoal. Obrigada por essa análise, Nath. Obrigada, Sofia. Valeu, pessoal. Bom Paz 3 para vocês. Tchau, pessoal. Nos vemos no próximo episódio.